E aí, pessoal, beleza, né? Pois vamos começar a nossa aulinha, tá? Sobre fungos, ok? Deixa eu colocar aqui direitinho pra gente começar, tá bom? Então, meu nome é professor Reginaldo Oliveira, certo? Vou estudar um pouco sobre fungos a nível de sexto e sétimo ano, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Ao final dessa aula, por gentileza. Vamos nessa. São seres eucariontes unicelulares ou pluricelulares, heterotróficos e aeróbios ou anaeróbios, facultativos, que é o caso lá das leveduras, certo? Primeiramente, o que é ser um ser eucarionte? É que possui a carioteca, ou seja, o núcleo está revestido por uma membrana chamada de carioteca, certo? Todos nós, seres humanos, né, e todos os animais, né, possuem esse revestimento, ok? Já os seres procariontes não possuem essa carioteca, tá legal? Os fungos não é o caso. Quem são os seres unicelulares? São aqueles formados por uma única célula, certo? Apenas uma. Já os pluri são várias células, é uma pluralidade de células, beleza? Quem são os seres heterotróficos? É, por exemplo, nós, né? Nós corremos atrás do nosso alimento, da nossa energia. É diferente das plantas que são autotróficas, né? Elas dependem da energia do sol, da luz do sol, para incidir nas folhas dela, especificamente na parte verde, onde existe a clorofila, e lá que vai ser realizada a fotossíntese. Beleza? Então, as plantas são autotróficas, certo? Mas os fungos e nós somos hetero. Por quê? Porque nós não conseguimos, nós não temos essa clorofila para produzir a fotossíntese. Beleza? Quem são os seres aeróbios? São aqueles seres que respiram o ar atmosférico, onde tem o oxigênio, né, que é a substância principal da nossa respiração para a gente produzir energia a partir dela, certo? Ok? Na verdade, não é nem para a gente produzir energia, é para a gente degradar a energia, para a gente quebrar a glicose e com isso a gente formar, né, a gente produzir energia para o nosso corpo em si. Beleza? O que são seres anaeróbios? São aqueles seres que não precisam, eles não consomem o oxigênio que a gente está consumindo. Eles não consomem, certo? Eles consomem outra coisa, outro gás, mas o oxigênio não. Então eles são facultativos. O que é facultativo? É uma coisa que não é obrigatória, certo? Coisa facultativa é que você não precisa daquele oxigênio para poder sobreviver. Beleza? Que no caso são as leveduras. Então vamos lá. É muito conceito aqui básico, né, para cada um saber. Então vamos lá. Pertence ao reino Fungi, né, segundo a classificação desse cientista, em 1969. Então foi colocado no reino Fungi nesse ano aqui, por esse cientista. Ou ao domínio eucariota, certo? Que exatamente são os porque possui a célula eucarionte, beleza? Proposto por Thomas Smith em 2003, certo? Estava bem mais recente. Assim, recente assim, né? Tem quase 20 anos. Os fungos apresentam estrutura microscópica e macroscópica, certo? O que é isso? Microscópica que só pode ser analisada pelo microscópio e macroscópica não, pode ser vista a olho nu. Você está vendo ali, certo? E seus principais representantes são os bolores, mofos, leveiros, cogumelos de chapéu, que são os conhecidos popularmente os champignons. Beleza? Aqui tem uma fotozinha, uma imagem. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, vai ser muito bom para mim e para nós. Vamos ver a próxima. Os produtos produzidos pelos fungos possuem grande importância econômica, pessoal. Tá bom? Ó? Esses fungos todos são comestíveis. Ó. O champignon ou Paris, certo? O shimeji branco, preto, portobello, shiitake, certo? Todos comestíveis. Cuidado, botei até de vermelho aqui, ó. Isso aqui é um fungo tóxico. Cuidado, certo? Pode te envenenar. Isso aqui é encontrado muito no jardim, né? De qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tem um jardim pode encontrar facilmente esse fungo aqui.
Então cuidado que não é comestível. Não bote na boca, tá bom? Então a penicilina foi o primeiro antibiótico descoberto pelo Fleming, certo? Em 1929, cuja substância é produzida por fungo, né? Pelo fungo penicillium, certo? Então o nome desse fungo aqui, ele produziu um antibiótico chamado penicilina, ok? Algumas espécies são comestíveis, conhecidas popularmente como shiitake, shimeji, champion, dentre outros. Desculpa, eu não sei a pronúncia desses, desses fungos aqui, tá bom? Mas o importante é só você fazer a memorização. Entretanto, outras são tóxicas, como esse outro aqui, ó, Aspergillus flavus, e podem ser encontradas na produção agrícola de milho, nozes, amendoim, que libera a aflatoxina, que são substâncias capazes de provocar o câncer do fígado. Então, cuidado com esse tipo de fungo, beleza? Eu digo isso, enfatizo isso, pessoal, porque muita gente acha bonitinho, quer pegar. No que quer pegar, bota ali na boca, achando que é bonitinho e tal, e pode, certo, sofrer um problema, né, bem complicado com a toxicidade dele. Os produtos do metabolismo energético, fermentação da levedura, certo, são utilizados tanto na produção do pão, onde o fermento biológico, que contém o extrato do fungo, libera o dióxido de carbono na presença do açúcar, fazendo a massa do pão crescer. Então esse fungo ainda é utilizado na produção de bebidas alcoólicas, né? Uma vez que o mesmo converte a glicose e o açúcar em etanol, que é o álcool, né, pessoal? Tá? Durante o processo de fermentação. Então, lembrando, esse tipo de fungo aqui, através da fermentação, ele vai liberar o dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Não é todo mundo está liberando o gás carbônico. Só que ali esse fungo é colocado dentro do pão, então dentro de uma massa lá de bolo, né? Então vai liberar o gás carbônico, e aquele gás carbônico vai fazer a massa do bolo ou do pão aumentar de tamanho, ficar bem bonita, certo? E além disso, certo? Ele vai fazer a fermentação das bebidas alcoólicas, né? Vai transformar a glicose, que é o açúcar, em álcool, né? Então isso tanto na cerveja quanto na cachaça, certo? No whisky, enfim, beleza? Ok. Passar para a próxima. Eita, aí é cruel, né? Há espécies de fungos patogênicas, ou seja, causadores de doença, tá bom? Denominadas micoses. Então, isso aqui é um tipo de micose, certo? Como exemplo, as frieiras, o sapinho, histoplasmose, candidíase, dentre outras. Então, cuidado. Por que acontece isso aqui, pessoal? Porque, infelizmente, a pessoa não tem cuidado com a sua própria higiene, né? Então, toda vez que você for tomar banho, enxugue seu pé direitinho, tome sempre banho e cuide, né, das partes do seu corpo para não acontecer essas coisas. Tá legal? Então tem que ter esse cuidado. Alguns fungos podem estabelecer associações com outros organismos, como algas e raízes, denominadas respectivamente líquens e micorrizas, sendo benéficas para ambas as partes. Tal associação é denominada mutualismo. Então aqui a gente tem fungo, certo? Com alga, são chamados líquens, beleza? E aqui nós temos fungos com as raízes das plantas, que são chamadas de micorrizas. Ok? Beleza? Fungo com alga são os líquens e fungo com as raízes das plantas, que são as micorrizas. Beleza? Essas duas relações são relações mutualísticas, porque um depende do outro para poder sobreviver. Ok? Beleza? Como é a morfologia, pessoal? O que é morfologia? É você ver a estrutura do tecido deles, né? Então, os fungos pluricelulares são constituídos pelos corpos de frutificação, que corresponde à parte visível do cogumelo, responsável pela reprodução do fungo, e o micélio, que são vários filamentos, em que cada um é denominado de hifa. As hifas podem ser sinocíticas, ou seja, possuem um citoplasma plurinucleado, e alguns fungos mais complexos apresentam hifas septadas, ou seja, divididas, separadas, tá bom? Onde cada septo pode ter um monocariótica, ou seja, só um núcleo, ou então dois núcleos, que é dicariótica, certo? A parede celular é chamada de quitina. Lembrando que a parede do fungo, né, chamada de quitina, ela tem a mesma estrutura que a parede do exoesqueleto, né, dos invertebrados.
certo? Dos insetos, ok? Beleza? Então aqui são as hifas, estrutura reprodutora, estruturas produtoras de esporos, tá? Aqui é o micélio. O micélio é um conjunto de hifas, ok? Beleza? Show de bola? Reprodução. Os fungos reproduzem-se assexuada e sexuadamente. A reprodução assexuada pode ser de 3 tipos: brotamento, fragmentação do micélio e a esporulação. No brotamento, ó, só com seres unicelulares, ou seja, possuem só uma única célula. Certo? Então aqui no caso, ó, o brotamento, a levedura aqui, certo? Aí é espremidazinho, nasce tipo uma espinhazinha nela, um brotozinho, certo? Aí desse broto aqui, vai lá pra cima, ó, aí é espremida aqui também, certo? Quer dizer, vai ficar novas células aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4 novas células. Então de uma passa a produzir 4. Então aqui é a formação de novas células assexuadamente. Lembrando, esse processo não gera variabilidade genética, ou seja, não gera células diferentes das primeiras. Todas as células que estão geradas aí são totalmente iguais. Por isso o nome assexuada, tá bom? Que são totalmente iguais. Não há variabilidade, ok? É diferente da reprodução sexuada, porque o nome já está dizendo, é sexuada, ou seja, envolve uma relação, entre aspas, uma relação sexual, porque há um acasalamento. Eles vão casar, vão se juntar. E dali vai ter uma reprodução sexuada, né? Vai gerar a meiose e nessa meiose vai produzir novas células, né, com um material genético totalmente diferente uma das outras, certo? Nessa reprodução assexuada não ocorre meiose, vai ocorrer só apenas mitose. Na mitose, todas as células elas são iguais, material genético totalmente igual, é tipo um clone, um atrás do outro, tá bom? Se ocorrer variabilidade genética, não é por conta da reprodução em si, é por conta de mutação, né, que as células recebem ao longo do tempo. O caso das bactérias, o caso lá do coronavírus, né, da pandemia, né, é uma bactéria. Aliás, desculpa, é um vírus, mas esse vírus aí, ele vai sofrendo uma mutação. Vai sofrendo uma mutação, ficando mais resistente e tal, então é isso. É por isso que vai alterando a estrutura do DNA deles. Então, com as bactérias é do mesmo jeito. Tem bactérias que a reprodução delas é totalmente assexuada. É totalmente. Porém, por que às vezes a pessoa pega uma infecção generalizada? Porque a bactéria sofre mutação. Nessa mutação há uma alteração no material genético delas. E por isso elas ficam super resistentes. Ok? A mesma coisa para os fungos. Os fungos podem sofrer mutação? Pode. Beleza? Qualquer ser vivo pode sofrer uma mutação, certo? Essa mutação é totalmente aleatória. Beleza? Então, vamos lá, vamos voltar. Fragmentação do micélio, onde o micélio se fragmenta, originando muitos, né? O que é esse caso aqui, ó? Aqui tem um micélio, aí pegou uma tesoura e cortou ele, então gerou outro, do mesmo jeito. Tá bom? Só fragmentaçãozinha, quer dizer, não altera nada no DNA, no material genético lá do fungo, nada, ok? Esporulação, acima dos corpos, né, aqui, de frutificação, estão os esporângios, tá bom? E esses esporângios, eles produzem esporos, né, do que produzem esporos, eles começam a voar, né, e se encontrar um ambiente favorável para ele desenvolver, ele se desenvolve, mas também se não encontrar, ele fica ali, né, no estado latente dele até que haja, né, um ambiente favorável para ele começar a se desenvolver. Então é basicamente isso. Tá ok, pessoal? Vamos para o próximo. E por último, nós temos só um resumão da reprodução dos fungos, assexuada e sexuada, tá bom? Aqui a reprodução assexuada, só esse ciclozinho aqui, ó, certo? Estrutura formadora de esporos, germinação, micélio e pronto. É só isso. Na sexuada já é diferente, tá bom? Quer dizer, bem aqui, né? Os esporos eles vão se unir, né? Para poder formar dois N's, né? Quer dizer, material genético de um com material genético lá do outro. Se une para poder formar
e aí começa a formar uma substância nova, né? Um novo ser vivo, ok? Com material genético totalmente diferente lá da mãe. É nesse sentido. Então aqui é a reprodução sexuada e aqui é a reprodução assexuada. Aqui é 2N porque existem dois esporos se juntando. Aqui só N porque é só ele mesmo vai se juntando e pronto. Ok, beleza. Então é só, pessoal. Valeu, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar o professor. Beleza? Valeu!